Olha só, a BBC News veio com a manchete aqui que não que o Bolsonaro virou uma aposta arriscada para o Trump, não que o Trump abandonou o Bolsonaro, não sei o que. É lógico que isso é mentira. Quem está dizendo isso é um pesquisador esquerdista americano, o senhor Christopher Sabatini, que é um professor americano da Universidade de fulano de tal e não sei o que lá, e aquele negócio todo, né? Sabe como é que é. Agora, o ponto aqui é, o que eles estão querendo com esse anúncio aqui, dizer que o Trump abandonou Bolsonaro, que já era, Bolsonaro... o que eles querem é que Bolsonaro escolha o sucessor. Eles estão inconformados porque eles achavam que, não, com tanta pressão, Bolsonaro já era para ter escolhido o sucessor dele, pronto, e o Bolsonaro não escolheu ainda, né? Então, de novo, isso aqui é o esforço da galera para Bolsonaro passar o bastão para alguém. É isso que eles querem, forçar o Bolsonaro a decidir quem é o sucessor dele, porque eles acham que aí então eles vão conseguir acabar totalmente com o Bolsonaro. Eu acho que eles estão errados nas duas coisas. Bom, primeiro que o Trump não vai abandonar o Bolsonaro, ao contrário. O que o Trump fez foi recuar na questão das tarifas e focar na parte que realmente dói, que é na Magnitsky. 100%, acho que agora o Trump está acertando 100%. E o outro ponto é justamente que, mesmo que o Bolsonaro indique o sucessor, ele não será abandonado. Vamos falar sobre isso, porque sim, isso daqui é o pessoal querendo que o Bolsonaro indique o sucessor, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu não vejo alternativa. O Bolsonaro vai ter que fazer exatamente isso. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Jaspion, o Libertário Galáctico, Kid Cannabis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, essa manchete da BBC aqui, é besteira isso daqui, eles estão colocando exatamente porque eles querem incentivar Bolsonaro a escolher o sucessor, querem incentivar o bolsonarismo a sair do Bolsonaro. É o velho sonho do Deltan Dallagnol. Você conhece o sonho do Deltan Dallagnol? Como é que a gente tira os votos do Bolsonaro sem trazer o Bolsonaro junto, né? É o que o pessoal está querendo fazer. E o problema é que isso é uma coisa impossível de fazer. Porque, como eu expliquei para vocês, ao contrário da política tradicional aqui do Brasil, inclusive do Lula e de outras figuras da esquerda, o Bolsonaro tem um apoio de baixo para cima. Não vai mudar isso. Simplesmente não tem como mudar esse tipo de coisa, né? E aí, a grande questão que fica é, como que o Bolsonaro sai dessa armadilha? Então está muito claro que eles armaram uma armadilha para o Bolsonaro. Estão querendo forçar o Bolsonaro a escolher alguém para ser o sucessor dele. Se escolher alguém da família dele, eles vão armar um outro candidato do Centrão, Caiado, Ratinho Júnior, não sei, para combater a família Bolsonaro. Eles esperam que essa pessoa tenha força, vão tentar de novo a terceira via. Não vão conseguir, eu falo para você, se o Bolsonaro escolher alguém da família dele, essa pessoa é que vai com o Lula para o segundo turno, mas a expectativa deles é que o Bolsonaro talvez escolha o Tarcísio, né? Já falei para vocês, eu gosto muito do Tarcísio, não tenho problema nenhum, aliás, fico muito chateado, tem muita gente querendo colocar o Tarcísio como centrão, não sei o que lá. Que coisa é essa? Não, Tarcísio é Bolsonaro. Que história é essa que Tarcísio é centrão? Não entendi essa história de vocês, né? E o Tarcísio é muito importante exatamente porque ele é uma peça fundamental para a gente recuperar a coisa. Veja, que há uma armadilha para o Bolsonaro, ninguém duvida disso. Eu mesmo falei aqui no vídeo, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é como nós saímos desta armadilha. E esse é que é o ponto. Porque se vocês acham que vão sair com golpe, não vai. O próprio Bolsonaro não quis dar golpe nenhum em 2022, embora muita gente quisesse que ele desse golpe em 2022. Ele não quis dar golpe porque ele sabia que não ia dar certo. Se não ia dar certo lá então, não vai dar certo agora também. Ah, o Trump pode salvar o Bolsonaro e botar ele candidato ano que vem. Eu não sei, a essa altura eu acho pouco provável, tá? Porque teria que mudar muita coisa entre agora e o ano que vem para isso acontecer. Eu espero que o Trump continue com a Magnitsky, reforce a Magnitsky, bote mais alguns ministros do STF na Magnitsky. Isso eu acho que é bem devido, é uma coisa muito bacana, mas a essa altura eu acho pouco provável que isso mude a inelegibilidade do Bolsonaro. Pode até colocar ele em prisão domiciliar, pode até ser que ele fique, né, que seja solto, não sei o que lá, mas a inelegibilidade acho pouco provável. Então, a gente está na seguinte situação, meu amigo, não tem alternativa. O Bolsonaro vai ter mesmo que escolher alguém, não tem alternativa. Porque, por outro lado, se ele não escolhe ninguém, vai ser um caos completo, como eu falei, vai ficar o pessoal do lado do Bolsonaro, da família Bolsonaro, disputando com outra pessoa do centro, da centro-direita, um Caiado, um Ratinho Júnior, não sei o que lá. O Tarcísio, eu tenho dúvida que ele não vai entrar nessa, porque o Tarcísio é bolsonarista. O Tarcísio só vai candidatar se tiver o apoio do Bolsonaro.
Então, a situação é essa. A minha visão é a seguinte, não tem alternativa. O Bolsonaro vai ter que escolher alguém. E quem que ele vai escolher? Eu não sei. Aqui, ó, o pessoal da BBC News aqui faz uma avaliação sobre os possíveis herdeiros, né? E eu não preciso explicar para vocês que eles falam que não, que os Bolsonaros têm um nome muito ruim, que prejudicam muito, tem muita rejeição, os filhos do Bolsonaro, não sei o que lá. Eu não vejo esse problema não, né? Ele fala aqui dizendo, não, porque o Eduardo Bolsonaro fez tudo errado, quebrou tudo. É impressionante como é que o Eduardo Bolsonaro fez as coisas certas, né? Porque o Eduardo Bolsonaro fez o pessoal sofrer. O pessoal tá chorando por causa do Eduardo Bolsonaro, porque essa questão das tarifas, da Magnitsky, coisa e tal, né? Eles não achavam que ele conseguiria isso e ele conseguiu. Então, como o Eduardo Bolsonaro conseguiu, eles ficam chateados. Não, porque Bolsonaro não o Eduardo Bolsonaro não conseguiu nada. Ai, que terrível, prejudicou todo mundo. Até agora, eu não entendi o que eles falaram com prejudicou todo mundo, porque esse roteiro do Bolsonaro já estava para ser seguido há muito tempo, né? E bem ou mal, a gente teve o voto do Fux, né? Eu não sei se teve influência no voto do Fux essa história toda. O Fux já vinha mudando de opinião antes mesmo dessa pressão americana. Mas certamente teve mudança ali, muita gente ficou com o pé atrás dessa história toda, e eu acho que vai ficar mais ainda quando vier mais punição, né? Agora, qual que é as alternativas? Então você tem o Eduardo Bolsonaro, ele aqui, espinafra o Eduardo Bolsonaro, eu não vejo problema nenhum, eu acho que se o Bolsonaro escolher o Eduardo Bolsonaro como sucessor, voto nele também tranquilamente, mas vocês já perceberam o problema, né? O Eduardo Bolsonaro já está com inquérito no STF, já está com a coisa toda lá, eu não tenho dúvida nenhuma que se ele tentar concorrer aqui, não vai. O Flávio Bolsonaro pode ser outra alternativa também, o Flávio Bolsonaro pode ser o candidato do Bolsonaro. A questão toda é, o Alexandre de Moraes já colocou lá no inquérito de não sei o que lá, que a vigília que foi chamada pelo Flávio Bolsonaro tinha palavras que remetem ao golpe, não sei o que lá, ou seja, ele já deixou a Arapuca armada para fazer a mesma coisa. Gente, a verdade é a seguinte, tem situações na briga que a única alternativa que você tem é seguir em frente, entender que o inimigo ganhou para você lutar uma nova batalha no próximo dia. Não tem jeito, eles ganharam essa batalha. Muito pouco provável que seja o Bolsonaro ou qualquer filho do Bolsonaro. O Bolsonaro não indicar ninguém, aí sim vai ser suicídio político para ele. Então ele tem que indicar alguém. Se ele indicar os filhos, ele pode indicar os filhos, mas ele sabe que vai estar colocando os filhos na alça do Alexandre de Moraes. Eu acho muito cedo para isso. O melhor caminho para ele é indicar ou a Michele Bolsonaro ou o Tarcísio. São os dois que conseguem, que têm lealdade a ele e que podem começar a virar o jogo para lá na frente a gente estar uma posição um pouco mais forte e poder de fato bater no Alexandre de Moraes. É isso que eu falo, não tem alternativa. O caminho que a gente tem que fazer é eleger a qualquer custo alguém ano que vem. O Tarcísio é um ótimo nome, a Michele Bolsonaro é um ótimo nome também, e ambos os dois podem colocar 3 ministros do STF, já fazendo quase que a maioria lá no STF, já tendo uma força muito maior no STF, para então a gente partir para um enfrentamento mais sério contra esse esquema que se formou ali do STF com o PT e coisa e tal, né? O pessoal está colocando aqui justamente quem seriam as alternativas, né? Os filhos do Bolsonaro, né, tem esse problema, eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes vai correr atrás de qualquer um deles que tentar se candidatar, particularmente o Eduardo e o Flávio Bolsonaro. Resta ao Bolsonaro a Michele, o Tarcísio de Freitas. Tem outros nomes, é lógico que ele pode escolher outros nomes também. É lógico que tem outros governadores aqui, o Ronaldo Caiado, o Ratinho, o Romeu Zema, mas qual que é o problema do Bolsonaro? O problema do Bolsonaro é que quando ele escolher o sucessor, ele meio que vai ficar na mão desse sucessor. Esse sucessor tem que tirar ele da cadeia depois, tem que estar no jogo para resolver esse problema mais adiante. Eu não vejo nome melhor do que o Tarcísio. Não vejo nome melhor do que o Tarcísio. A Michele Bolsonaro é uma outra alternativa. Aqui, ó, até o momento, na ala dos governadores, o Tarcísio desponta como favorito. Por quê? Porque o Ronaldo Caiado, ele pode ser leal ao Bolsonaro e cumprir o que prometeu e fazer um indulto para o Bolsonaro, ou lutar para tirar o Bolsonaro da cadeia? Até pode. Mas ele é um político de muito longa data, ele pode da mesma forma pegar o poder para ele e meio que cagar para o Bolsonaro, fingir que tentou, mas não conseguiu e não sei o que lá. A mesma coisa para o Ratinho Júnior e o Romeu Zema, que são de partidos independentes, que são pessoas totalmente independentes do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, por outro lado, é alguém que foi criado pelo Bolsonaro, que tem uma gratidão com o Bolsonaro muito grande. Ele sim tem lealdade com o Bolsonaro. Eu não entendo como que as pessoas não gostam do Tarcísio. Não consigo entender essa birra de muitos bolsonaristas com o Tarcísio, né?
Outra coisa é justamente a Michele Bolsonaro. O pessoal fala aqui, que é impressionante aqui, ó. O analista acredita que a ex-primeira-dama é um fenômeno popular e eleitoral. Eu sempre falei, eu acho que eu fui o primeiro a falar esse negócio. A Michele Bolsonaro tem um potencial eleitoral enorme, né? Para senadora em Brasília, ela ganha assim, ganha fácil. Eu não duvido nada que ela ganhe para presidente também, tá? Eu acho que ela tem uma chance enorme de ganhar para presidente. Talvez seja melhor ela começar com o Senado exatamente para ganhar um pouco mais de experiência, né? Ser político parece muito fácil, mas requer algum conhecimento também. E ela não tem muito conhecimento nessa área. Então ela começaria com o Senado e talvez mais adiante faria alguma coisa. Sinceramente, não vejo problema nenhum. Acho que ela seria uma ótima candidata nessa história, né? E esses são os nomes. Eu não vejo outra alternativa que não seja o Tarcísio nessa escolha do Bolsonaro. Vamos ver o que o Bolsonaro vai decidir. Se ele escolheu o Eduardo Bolsonaro, eu já falei aqui antes e falo de novo. Eu vou votar em quem o Bolsonaro escolher. Não tenho problema nenhum com isso. E acho que vai ganhar. Quem o Bolsonaro escolher vai ganhar a eleição de 2026. Agora, eu tenho visto um pessoal falando assim, mas o Bolsonaro está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, então ele vai escolher o Tarcísio porque ele está sendo pressionado. Isso é um argumento que é complicado pelo seguinte, porque se você parte desse princípio, você está fazendo a mesma coisa que o Deltan Dallagnol, você está pegando o voto do Bolsonaro sem levar o Bolsonaro junto. Não, o Bolsonaro é a pessoa que pode decidir melhor o voto do Bolsonaro. Mas ele tem algumas limitações, porque o Alexandre de Moraes está pressionando ele, não sei o que. Mas todos nós temos limitações, ninguém tem livre-arbítrio 100%. Mas você não pode abrir mão do livre-arbítrio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro decidir, é quem o Bolsonaro decidir. Mas ele escolheu o Tarcísio porque ele estava pressionado pelo Xandão. Uai, e quem é que vai escolher então, se não vai ser ele? Vai ser quem que vai escolher? Você? Né? O Eduardo Bolsonaro? Não, olha só. Esse pessoal dizer que filho é herdeiro do pai quando o pai quer, quando o pai deixa aberto, deixa claro isso, fala que tá herdando. De novo, repito o que eu falei, se o Bolsonaro disser que o candidato dele é o Eduardo Bolsonaro, voto no Eduardo Bolsonaro sem nem pensar. O Flávio Bolsonaro é a mesma coisa. Agora, não vou assumir. Porque ele escolheu o Tarcísio porque está sendo pressionado. Vamos votar no Eduardo Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. Eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar, porque eu não vou enterrar o Bolsonaro como tem gente querendo na direita enterrar o Bolsonaro e dizer que não interessa quem Bolsonaro falar, vai ter que ser o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro. Não vou enterrar o pai, nem que seja o filho dizendo que quer isso, tá? Vamos ver o que o Bolsonaro vai falar. Eu acho que ele não tem alternativa que não seja ele escolher alguém nesse momento e continuar vivo para lutar mais adiante com um novo candidato à direita, né? O pessoal da Infomoney está dizendo que economia e não ideologia deve decidir o voto em 2026, diz o fundador do Idea Big Data. A economia é sempre quem resolve, no final das contas. A verdade é essa. É sempre a economia que decide, não tem muita alternativa nesse caso. Então, mas a ideologia tem sido cada vez mais importante, tá? Eu falei para vocês, se o Bolsonaro indicar o Eduardo Bolsonaro ganha, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser por ideologia. E por quê? Porque a economia, ela ganha eleição, é verdade, mas é principalmente ela perde eleição quando tá ruim. E esse é o problema do Lula. A economia tá indo mal, né? Outra coisa que o pessoal levanta aqui é que a abstenção deve ter mais peso que a intenção de voto na disputa de 2026, segundo o pesquisador, né? Porque muita gente no Brasil está simplesmente desanimado com o voto, tá vendo que voto não muda nada. Por quê? Porque né, o STF dominou a política brasileira, o STF agora que está mandando em tudo. Então realmente, né, dá um certo desânimo. Votar para quê, né? A questão toda é, através disso a gente pode recuperar esse controle. Ainda temos chance de recuperar esse controle. Eu já falei para vocês que a minha decisão é muito clara. Se o Lula ganhar de novo em 2026, a minha visão é que acabou, meu amigo. Acabou, já era. A gente vai daqui para Venezuela, vai ser um ciclo aí de 40, 50 anos de ditadura e aí realmente é outra história. Mas não sendo essa situação, ou seja, não sendo o Lula ganhando, eu acho que a gente tem como salvar isso daí. Tem como salvar. Não vai ser fácil, mas a gente tem como salvar. E isso aqui é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque eu tenho visto muita gente na direita desanimada também. E junta isso com a decisão terrível do Bolsonaro de criticar a urna eletrônica, o que desincentiva o pessoal da direita a ir votar, e acaba se criando um clima que vai ser complicado. Tá? Estão dizendo aqui que o Lula pode sofrer muito com isso. Não, o Lula vai sofrer muito porque o governo do Lula foi uma bosta. Não tem ninguém que goste do Lula. Agora, o Bolsonaro também ajudou nesse negócio de desincentivar a direita. E daí a importância do Bolsonaro escolher alguém
escolher seja o Tarcísio, ou a Michelle, ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, quem ele quiser, mas escolher logo para começar a fazer essa disputa. A fazer essa disputa, porque vai ser difícil em 2026. Aqui, ó, cientistas políticos explicam por que o Nordeste já não é vitória garantida para o Lula. Porque todo mundo sabe que o Lula é um idiota, o Lula tá mal pra caramba, tá muito pior do que as pesquisas estão marcando. Você vê tantas pesquisas positivas pro Lula ainda, exatamente porque o pessoal tá querendo enterrar o Bolsonaro. Não, não vale o Bolsonaro, esquece o Bolsonaro, não sei o que lá. Enfim, o que você vê é isso, olha só, o PL registra recorde de filiações com campanha e prisão do Bolsonaro, a gente já falou sobre isso, e é uma coisa, uma saída excelente. A anistia. A anistia tem votos para passar tanto na Câmara quanto no Senado, mas o Hugo Mota continua bloqueando a anistia com a desculpa de que o Alexandre de Moraes bloquearia no STF, o que é uma burrice, né? Vota a anistia e deixa ele bloquear se for o caso, porque ele não vai ter coragem de bloquear. Não tem porquê, né? Na verdade, o que o Hugo Mota tem medo é que o Alexandre de Moraes atacaria o pai do Hugo Mota lá, com aquele processo que eles estão fazendo lá. O Hugo Mota está jogando a carreira política dele no lixo, como fez o Pacheco, nessa mesma expectativa de servir ao Alexandre de Moraes, né? Então, a anistia está parada. Eu não vejo alternativa. É uma armadilha? É uma armadilha. O Bolsonaro não vai ter alternativa, vai ter que fazer isso mesmo. E eu acho que a melhor escolha dele seria o Tarcísio. Não tenho dúvida nenhuma que o Tarcísio é leal a ele. O Tarcísio tem um bom embasamento, faria um bom governo, seria um bom mecanismo para começar a retomar o controle do país para a direita. Vai levar tempo, não vai ser uma coisa fácil, mas é a alternativa que a gente tem. Qual que é a outra alternativa? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.